A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 1, verso de número 14. Lemos: todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aqui está falando do intervalo entre a ascensão de Jesus e o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo. E o que eles ficaram fazendo durante esse tempo no cenáculo, está aqui. Todos esses perseveravam unanimemente em oração. Oração é o segredo para receber as bênçãos de Deus. Eles estavam em oração e súplica com as mulheres. Aqui temos várias mulheres pentecostais que vão receber, quando eu falo pentecostais, é que vão receber o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aqui ressalta Maria, mãe de Jesus. Essa vai ser a última vez que Maria, mãe de Jesus, é citada no Novo Testamento. Atos 1,14, a última vez que Maria é citada é aqui. A primeira vez é lá em Lucas capítulo 1 e também Mateus capítulo 1. Mas Maria, mãe de Jesus, ela é citada pela última vez no Novo Testamento nessa passagem. Há umas 14 citações de Maria no Novo Testamento e essa é a última, Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. Eu quero mencionar no dia de hoje 12 mulheres em Atos dos Apóstolos. Há mais algumas mulheres anônimas, mas eu vou mencionar 12 mulheres, e dessas 12 que eu vou mencionar, 10 delas temos o nome descrito. E as outras duas aqui estão anônimas, mas nós sabemos quem elas são. Então nós temos aqui Maria, mãe de Jesus. É a primeira mulher, é a última citação dela no Novo Testamento, mas é a primeira mulher que é mencionada no livro de Atos. Maria, mãe de Jesus. A segunda mulher que temos no livro de Atos é Safira, esposa de Ananias. Safira teve um triste fim, juntamente com seu esposo, Ananias. Parece que eles eram crentes, mas devido conspirarem, eles dois, para reter o preço de uma propriedade que eles venderam, e mentiram a Deus, vieram por parte, acabaram não ficando com nada. Tanto Ananias quanto Safira vieram a óbito. Mas um certo varão chamado Ananias, Atos 5:1, com Safira, sua mulher. Ananias e Safira, esse casal vendeu uma propriedade. E a história você pode ler em Atos 5, eles retiveram parte do preço dessa propriedade. E tanto Ananias quanto Safira acabaram vindo a óbito devido a essa mentira. Então nós não só temos mulheres virtuosas no livro de Atos, temos uma história triste, a de Safira, e que ficou aqui registrado. Outra mulher, enquanto Safira morre, a outra mulher que morreu e ressuscitou, que é Tabita, também conhecida como Dorcas, em Atos 9:36. Lemos: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorca, estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E Tabita veio a óbito. Mas Pedro, o mesmo Pedro que decretou a sentença de Safira, orou sobre ela e ela ressuscitou. Então temos Maria, mãe de Jesus, Safira, Tabita. Temos outra Maria em Atos, capítulo 12, verso 12.
E considerando ele isso, aqui é Pedro, quando saiu da prisão, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Esse João Marcos é o mesmo escritor do Evangelho de Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, temos a Maria, mãe de Jesus, temos a Safira, temos a Tábita, conhecida também como Dorcas, e Maria, mãe de João. Olha só, ainda em Atos 12:13, diz: e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Temos a Rode, que era uma serva na casa. Ela ouviu Pedro batendo a porta e ela foi atender. Já falamos aqui de 5 mulheres, ó. Maria, mãe de Jesus, Safira, Tábita, Maria, mãe de João Marcos, a casa onde se orava, e Rode, a moça que escuta a voz de Pedro e não abre a porta. Atos capítulo 16, verso 1, temos aqui uma outra mulher judia, crente, que ela é mencionada aqui, mas não fala o nome, mas ela é mencionada. E chegou a Derbe, Listra, eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. O filho dela, Timóteo, é mencionado. Filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Essa judia crente é Eunice. Paulo, escrevendo sua segunda carta, em 2 Timóteo 1,5, menciona ela. Fala de Lloyd, a quem habitou a fé primeiro, e depois em Eunice, a mãe de Timóteo. Então, nós sabemos que a mãe de Timóteo, que é mencionada aqui, é uma mulher judia e o nome dela é Eunice. Apesar de não mencionar nesse texto, mas 2 Timóteo 1,5, nós temos o nome dela. Maria, mãe de Jesus, Safira, Tábita, Maria, mãe de João, Rode, mãe de Tiago, ou de Timóteo, mãe de Timóteo, Eunice. Atos 16:14 fala de outra mulher, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Temos Lídia aqui. Atos 17, verso 34, na Grécia, no Areópago, quando Paulo prega, temos uma mulher, todavia chegaram alguns varões, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Damaris é mencionada aqui como uma mulher que creu a pregação de Paulo em Atenas. Maria, mãe de Jesus, Safira, Tábita, Maria, mãe de João, Rode, mãe de Timóteo, Eunice, Lídia, Damaris, são mulheres mencionadas no livro de Atos. Atos 18:2 temos: e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Priscila, sua mulher. Temos aqui Priscila, que provavelmente foi uma grande líder da igreja na cidade de Corinto, aonde encontrou Paulo, juntamente com seu esposo Áquila. Priscila. Atos 21:9, temos aqui 4 mulheres donzelas, filhas de Felipe, que eram profetisas. Diz Atos 21:9, tinha 4 filhas donzelas, que ainda não haviam casado, que profetizavam. Aqui são as filhas de Filipe. E isso aconteceu quando Paulo chegou a Cesareia. Esse Filipe, ele tem uma grande proeminência no capítulo 8 de Atos. Foi ele que levou o evangelho aos samaritanos, foi ele que pregou ao superintendente de Candace, rainha dos Eutípes. Nós também temos Candace, que é mencionada, e eu nem coloquei Candace aqui, mas ela é mencionada como rainha dos Eutípes, Atos 8. E temos aqui as 4 filhas de Felipe, que nós não sabemos o nome, mas sabemos que elas profetizavam. Vamos a Atos 24, temos a mulher do governador aqui mencionado. Alguns dias depois, vindo Félix, Atos 24, com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. Drusila, essa judia que teve a oportunidade de ouvir dos lábios do apóstolo Paulo a fé em Cristo.
E temos outra que também ouviu com o seu irmão, que é Agripa. No dia seguinte, Atos 25, 23, no dia seguinte, vindo Agripa, o rei, e Berenice. Berenice é o nome dessa mulher, com os tribunos e varões principais de cidade, sendo trazido Paulo por mandato de Festo. Berenice, outra mulher mencionada. 12 mulheres no livro de Atos dos Apóstolos. Maria, mãe de Jesus. Safira, Tábita, Maria, mãe de João. Rode, a mãe de Timóteo. Eunice, Lídia, Damares, Priscila, 4 filhas de Filipe que profetizavam. Drusila, Berenice. Temos também Candácia, rainha dos Etíopes. Tá aí, mulheres no livro de Atos. Estude essas mulheres, aprenda com elas o caráter de cada uma. E também quero recomendar a você, no nosso canal, Personagens do Novo Testamento. Uma forma de estudar a Bíblia é através dos personagens. Nós temos 260 personagens no Antigo Testamento, vai de Adão até Malaquias, e temos mais 240 personagens no Novo Testamento. Entre lá, aprenda um pouco e tire lições preciosas para a sua vida. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.